Olá, eu sou Yuri Biagioni Rodrigues e eu vou apresentar o trabalho intitulado Venha a Nós o Reino do Amanhã, uma análise da ideia de salvação dos elementos religiosos presentes na graphic novel de Mark Waid e Alex Ross. Esse trabalho surgiu como fruto da minha pesquisa para o TCC da especialização em histórias em quadrinhos na Faculdade Est, sob orientação do Yuri Reblin, que está como coautor deste trabalho. E para fazer essa análise eu utilizo o método cartográfico crítico, que foi desenvolvido pelo próprio Yuri Reblin. Esse método serve para a gente poder fazer análise de elementos da teologia dentro da cultura pop, né? Não só nos quadrinhos, né? Mas o nosso foco aqui vai ser os quadrinhos. E ele é dividido em 5 partes, esse método. Né? O primeiro é a leitura da obra, depois a gente faz uma análise da estrutura da narrativa, do contexto criativo, da historicidade e, por fim, a análise crítica, que é onde a gente aprofunda no tema da teologia que nós vamos destacar, que aqui no meu caso é a soteriologia, tá? Embora tenha um pouco da escatologia também. Então aqui a gente pode pensar que no senso comum, quando a gente fala em religião, a maioria das pessoas pensa no templo, nos ritos, nos sacerdotes, nos objetos e nos cultos religiosos, mas a religião é muito mais complexa do que isso. Né? O Clifford Geertz define a religião como sistema de símbolos e o Rubem Alves pensa na teia simbólica. Então, com isso, a gente pode compreender que a religião seria um conjunto de hábitos, atitudes, ritos, motivações que orientam a vida das pessoas. Então, é algo mais complexo. E, quer as pessoas queiram, quer não, a religião vai estar presente no nosso dia a dia e nas mais diversas formas aí de arte e produtos culturais. Com os quadrinhos, não seria diferente. Né? Então, nas HQs, a gente pode pensar que a religião vai aparecer na crença dos personagens, no tema das histórias, em objetos, em diálogos ou falas do narrador, nos cenários, na mensagem, citações e referências a textos religiosos ou na própria temática, tá? Já que os quadrinhos aí são um produto cultural que funcionam como uma janela da realidade, portanto, refletem elementos ali da realidade e são influenciados por eles. Agora, para a gente chegar aí no Reino do Amanhã, essa aqui é a capa da história lançada pela Panini recentemente, e a gente vai destacar o que o Reino do Amanhã, que foi lançado em 1996, tá? Pela editora DC, fez um enorme sucesso aí, tanto de público quanto crítica, e a gente pode pensar que essa história está inserida numa categoria, né, de intersecção entre os quadrinhos e religião, desenvolvida pelo Yuri Reblin, que são os quadrinhos com temas reconhecidamente religiosos. Tá? Então, em Reino do Amanhã, a gente consegue identificar aí o messianismo do Superman e uma forte intertextualidade com o livro do Apocalipse, conforme destacam os pesquisadores Letícia de Oliveira e Nathaniel Gomes. Nós também temos aí referências mitológicas, da temática com sacrifícios, esperança, a luta do bem contra o mal e a busca por um mundo melhor. Tá? Então aí a gente já vê a influência da religião que começa já pelo título, que no original Kingdom Come, que aqui no Brasil virou Reino do Amanhã, seria uma referência aí, à parte Venha a Nós, o vosso reino, da oração do Pai Nosso. Então aqui vamos destacar os objetivos deste trabalho. Então, entre os objetivos desse trabalho, nós temos que analisar os elementos religiosos presentes do Reino do Amanhã, e o objetivo mais específico é identificar e analisar o conceito de salvação que aparece nessa história, e também fazer aí diversas provocações para pesquisas futuras para quem queira analisar este quadrinho, né, com enfoque na parte da religião também. Então agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre a história do Reino do Amanhã. E aqui é válido destacar que essa história se passa fora da cronologia oficial da DC, então os quadrinistas têm uma liberdade criativa maior para desenvolver aí a narrativa. Em Reino do Amanhã, nós vemos que os super-heróis tradicionais da editora, como Superman, Batman e Mulher Maravilha, estão aposentados, e uma nova geração surgiu. E essa nova geração de heróis ela é composta por filhos e filhas ou outros heróis que imitam os antigos, mas eles não seguem a mesma conduta moral, então eles são violentos, inconsequentes e perigosos. Com isso, a humanidade se vê ali como inferior frente a esse grande grupo aí de seres superpoderosos. Então, atividades como as Olimpíadas e o Prêmio Nobel já não existem mais, já que os humanos viram que não tem necessidade de valorizar os seus feitos, sendo que temos seres com poderes divinos.
Então, agora para destacar a questão do Apocalipse, então a Letícia de Oliveira e o Nathaniel Gomes comentam essa forte intertextualidade que o quadrinho possui com o livro do Apocalipse de São João. Tá? Ele é baseado também na interpretação do texto bíblico. Então a gente tem várias citações do Apocalipse que aparecem no quadrinho, que não estão ali por acaso, elas estão ali que ajudam na narrativa e a gente conhecendo o texto bíblico, a gente compreende melhor o que está sendo passado na história. Então aqui nessa imagem dá para ver ali uma citação do Apocalipse, tanto que o trecho está até entre aspas, e temos aí um morcego enfrentando uma águia que remete a um confronto que a Mulher Maravilha vai ter com Batman no final da história. Aqui algumas imagens mostram esses pontos de aproximação da HQ com o livro do Apocalipse. Na primeira a gente tem aí o Espectro, que é um personagem que funciona como se fosse um anjo, aparecendo para o pastor do Norman McKee, que é o fio condutor da narrativa. E aqui é interessante destacar que o Alex Ross, né, o desenhista da história, é filho de um pastor. Então dá para a gente ver como que a questão da visão de mundo, a história das pessoas que produzem, né, as HQs também aparecem nas obras. E ali o Norman McKee vai ser arrebatado em espírito pelo espectro e vai acompanhar tudo que vai acontecer ao longo da narrativa. E se a gente parar para analisar o Apocalipse de João, João diz que foi arrebatado em espírito para poder narrar tudo aquilo que ele descreve no livro. Então nós temos esse ponto de semelhança. Na imagem do meio, nós vemos o momento de chegada do Superman, quando ele decide sair ali da aposentadoria após uma tragédia que aconteceu aí na história. E ele vem dos céus, né? O texto bíblico fala, né, dessa nova vinda de Cristo e que o Filho do Homem viria dos céus. Então é outro ponto de aproximação. Na terceira imagem, nós temos aí o Capitão Marvel, que é um outro personagem importante para essa história, e ele tem trechos do livro falando dos raios e trovões. Então, que é um texto do Apocalipse que vai acontecer na história, específica com o Capitão Marvel. Então a gente vê que a intertextualidade não está só na parte textual verbal, a gente tem também na linguagem não verbal. Então a iconografia nessa história também retrata muito aí das questões religiosas que aparecem no texto bíblico. Agora é importante a gente destacar também o contexto de produção, ou seja, quando que a história foi feita e a época em que ela se passa, o que estava acontecendo ali. Então, nos anos 90, os super-heróis estavam passando por bastantes mudanças. Eles viviam um monte de mega sagas com o objetivo de lucrar, o estilo de traço tinha mudado, né? Os personagens masculinos eles estavam sendo representados de forma com músculos exagerados, né? As personagens femininas hipersexualizadas, e Reino da Manhã vem para romper isso. Né? E aqui só para destacar também, vale lembrar que nesse período os principais heróis da DC não estavam nas suas melhores versões, vamos dizer assim. O Superman tinha morrido, aí foi substituído por outros heróis, depois voltou. A Mulher Maravilha perdeu ali a sua realeza e foi substituída pela Artemis, que não tinha, né, os mesmos cuidados que a Diana tinha. O Batman teve a coluna quebrada pelo Bane e o Azrael assumiu seu lugar, que ele era muito mais violento que o Bruce Wayne. O Lanterna Verde enlouqueceu e destruiu a tropa dos Lanternas, então os heróis estavam perdendo, né, o símbolo original que eles tinham, né, de ser de bondade e esperança. E Reino da Manhã vem para resgatar isso daí, já que tanto o Mark Waid quanto o Alex Ross sempre foram fãs de quadrinhos e estavam descontentes com o que estava acontecendo naquele momento no mercado. Então eles queriam trazer os heróis como símbolo de esperança, bondade, verdade e justiça. Né? Então o Christopher Nolan coloca que essa história funciona como uma metáfora para como que as histórias dos anos 90 estavam fazendo com os personagens. E aqui a gente pode destacar então a presença do Magog, que é esse herói da imagem que está agachado frente ao Superman. O Magog é um termo, é um nome que foi tirado da Bíblia mesmo, ele aparece no livro do Gênesis como um dos filhos de Jafé, no livro do Ezequiel como um reino e no Apocalipse como uma nomenclatura para fazer referência à idolatria. E o Magog então tomou o lugar do Superman quando a Lois Lane morreu, ela foi assassinada pelo Coringa, e o Magog mata então o vilão e a população de Metrópolis resolve adotá-lo como novo herói, deixando o Superman de lado. É por isso que o Superman aposenta e os outros heróis o acompanham. E aqui, depois desse retorno, o Superman precisa confrontar o Magog. E o Christopher Nolan interpreta o Magog como sendo aí uma paródia do Cable, que é um dos heróis símbolos aí, né, dos personagens brucutus dos anos 90. Né? O Cable que era um personagem da Marvel. Então a gente vê aí um herói, né, que seria o dos anos 90, sem aquele
aquele senso de justiça, e o Superman no super-herói clássico. E aqui, quando eles se confrontam, o Superman sai vitorioso e o Magog se ajoelha diante dele, conforme a gente vê nessa imagem. Então tem um símbolo muito forte isso daí, que seria os quadrinhos ali da época, né, dos anos 90, se curvando ao superiorismo clássico, né? Então o herói sem princípios morais se curvando ao herói como um símbolo de bondade e esperança, tá? Que é isso que o Reino da Manhã também busca trazer. Agora nós vamos ver aí como os elementos religiosos aparecem em Reino da Manhã. Então, além da tradição cristã, como eu comentei no início, a gente tem referências a algumas mitologias. E essa parte aí que eu destaco com essas duas imagens é bem interessante. Então, na primeira, nós temos os heróis aparecendo como se fossem anjos, temos o incensário que aparece no texto, e temos aí diversas citações do Apocalipse falando justamente sobre essa chegada aí dos anjos. E que aqui no caso vão ser os heróis. Na segunda imagem, nós temos os heróis aí vindo do céu. O Superman no centro e a Mulher Maravilha e o Gavião Negro tendo destaque podem ser interpretados como uma referência a Ísis, Osíris e Horus, da mitologia egípcia. Aí nós temos o Flash, que pode ser visto aí como Mercúrio ou Hermes, o Lanterna Verde Alan Scott, que tem poderes mágicos, a Poderosa, que é uma versão feminina do Superman, e o Ray. E o Superman aí no centro também lembra muito Jesus na cruz, tá? Então aí nós temos uma espécie de sincretismo religioso, né? E essa imagem evoca uma reflexão da narrativa mítica. Aí nós podemos pensar então na tradição judaico-cristã na figura dos anjos, né? Os anjos podem ser interpretados como divindades cananeias que foram suplantadas. E aqui então nós temos esse aparente sincretismo que reforça a ideia que o Deus cristão é maior. Agora nós vamos ver a ideia de salvação presente em Reino da Manhã. De acordo com o Carlos Caldas Filho, a ideia de salvação está associada com a ideia de libertação ou livramento de um grande perigo. E nós temos as figuras que salvam, que são os salvadores. E elas salvam de e salvam para. Basta pensar no Antigo Testamento, que o povo hebreu é salvo da escravidão para a liberdade, e no Novo Testamento, que o sacrifício de Cristo nos salva do pecado, da morte, para a vida eterna, para a misericórdia. E isso é importante para entender o Reino da Manhã, especificamente os personagens Superman e Capitão Marvel, já que eles são heróis do arquétipo Messias, defendido aí pelo Christopher Nolan, que é aquele herói altruísta, que faz sempre o bem ao próximo. E porque no clímax da história, o Capitão Marvel, que estava sendo controlado mentalmente, vai enfrentar o Superman. E tudo indica que o Superman seria o salvador, né? Mas aí, na verdade, vai ser a figura do Capitão. Então a salvação vem de onde a gente menos espera. E porque nesse conflito a ONU decide jogar bombas, né? E ali alguns heróis conseguem desarmar algumas, mas uma delas vai cair, um míssil vai cair, e o Capitão Marvel se sacrifica, ele sai do controle, e a gente vê aí ele aparecendo como Billy Batson, igual nessa imagem que o Superman está segurando a boca dele, e aí a gente pode pensar que o Capitão Marvel faz o papel de Cristo nessa história, já que Cristo tem duas naturezas. Porque aqui a gente vai ver o pastor, o Norman McKee, o Spectre pergunta para ele quem que ele acha que tinha que ser salvo, se são, quando a bomba explodir, né, os super-heróis ou os humanos. O Norman diz que não pode tomar essa decisão porque é só humano. O Superman, que tem poder para isso, reluta porque fala que não é humano. Ele é um alienígena, né, mas devido a seus grandes poderes funciona como uma divindade. Já o Capitão Marvel, né, ele é um mortal, né, como o Billy Batson, e é um super-herói como o Capitão. Quando ele diz Shazam, que é um feitiço, uma bênção que ele recebeu do mago, ele invoca poderes de entidades mítico-mágico-religiosas. Então aí ele tem duas naturezas, né, a divina, como os poderes de herói que ele tem, e a humana, igual Cristo. E ele vai se sacrificar, e é o sacrifício do Capitão que traz a salvação. E com isso ele também se redime, e a redenção também é um conceito bem importante para compreender a salvação. E nesse momento, depois que ele faz esse sacrifício, os heróis vão deixar as diferenças de lado, os humanos também vão buscar um mundo melhor. E isso é a reconciliação, que é um outro elemento importante para compreender o conceito de salvação na teologia. Então, o Reino da Manhã é uma história que mostra que os super-heróis eles podem ter defeitos, podem ser falhos e ter as suas fraquezas, mas que eles não precisam ser pessoas violentas, entristecidas e amarguradas e sem uma conduta de ética. Eles têm que ser forças do bem e símbolos de esperança. Tá? Além disso, a mensagem termina com a busca aí da construção de um mundo melhor, já que os heróis aprendem que eles não são deuses acima da humanidade, eles têm que estar no meio delas. E isso é uma coisa muito forte na tradição judaico-cristã, né? Que Deus está presente na história da sua criação.
principalmente no cristianismo com Jesus, que é o Filho de Deus que habitou aí entre nós, está no meio da humanidade. Os super-heróis ali, então, no Reino da Manhã, passam a viver junto com os humanos e buscar esse futuro melhor, que é a mesma coisa que no cristianismo é a busca pelo Reino de Deus, que é o lugar de salvação. E aqui, essas são as referências que eu utilizei para fazer esse trabalho. Muito obrigado.